Eu faço de tudo, tenho tudo como primazia. E Deus fica em segundo lugar. Mas quando eu estou perto do altar, eu não quero saber de nada ao meu redor, a não ser que Deus esteja sobre a minha vida. Quando você vê alguém falando mal da vida dos outros, é porque é crente, é salvo, é cheio do Espírito de Deus. Mas por que fala mal dos outros? Por que fala mal do pastor? Por que fala mal disso ou daquilo? É porque está no ar. Porque quem está no santo lugar não tem tempo para falar de ninguém, a não ser de glorificação. Pergunta, Senhor, você está no lado ou você está no templo? Aleluia! Agora escuta aí! Deus nos dá estímulos para chegarmos perto do altar. Você vai dizer aqui uma coisa de doido. Há um estímulo para Deus nos forçar a estar perto do altar. Quem se lembra da história de Ana aqui? Nossa irmãzinha Ana. Qual o nome do filho da irmã Ana? Samuel, né? Ouvido por Deus. Mas só que Ana sofria de um problema que muitas mulheres sofrem na igreja, síndrome de princesa. Ela tinha um marido chamado Elcana. E Ana, na zona de conforto, apesar de ser estéril e não poder gerar filhos, Elcana amava Ana mais do que Deus. Ao ponto de Elcana levar sacrifícios a Siló para o Senhor e Ana ficar em casa. Ou seja, ela queria dizer assim que Deus queria abençoar Ana. E Ana falava para Elcana, seu marido, não estou a fim de hoje para o culto não, vou ficar em casa. Vou ver o Fantástico aí, vou ver o Jornal da Record, vou ficar em casa. Vai lá. Aí Elcana dizia para ela assim, meu benzinho, dá um cheiro aqui, tá? Pode deixar que eu levo a minha oferta e a sua. A Bíblia diz isso, que ele sacrificava por Ana. E a porção de Ana era maior do que a porção de Penina, pelo tanto que ele a amava. Só que Deus não deixa barato. Tem momentos que Deus quer te arrancar da zona de conforto. Glória a Deus. E para Deus te arrancar da zona de conforto, Deus usa esse problema que você está atravessando. Esse problema aí, meu irmão, não é para a morte, não, é para você sair da zona de conforto. Eu disse aqui que o problema não te venceu e você também não venceu o problema, mas você não venceu o problema enquanto a partida você está no lugar que Deus quer. Aleluia. Porque se tu não tem problema, você estava longe do golpe de vista de Deus. Mas se você tem problema, o problema não foi resolvido. Mas enquanto a partida Deus já te batizou, você já aceitou Jesus, você está na igreja, você está dando glória, você está dando aleluia. Jesus vai te pegar aqui hoje, vai te encher do Espírito Santo. Então, é a Bíblia depois, pastor Anderson, você que chora. Mas lê depois lá, um carinho no texto de 1 Samuel capítulo 1, você não vai ter o contexto de dizer que Penina tinha algum problema com Ana. Quem tem problema com Penina é o pastor Mel, já disse isso, ele morreu de garganta. Pastor Mel, quem tem problema com Ana, com Penina? Mas Deus e Ana não tinham. Mas Deus usou Penina como instrumento. Penina um dia chega em casa e diz, eu não sei porquê, a gente se dá bem. Mas eu estou sentindo te falar um negócio. Eu posso dar prazer ao seu marido, você não pode. Eu estou a felicitar ele porque eu tenho filhos e você não pode. Rapaz, tem palavra, tem crente que é tão fraco que ele não pode nem receber carinho. Mas tem outros que é tão forte que ele só reage com palavra contrária. Aleluia. Hã? Não entendeu não? Tem gente que é tão fraco que se der carinho para ele, ele morre. Mas tem outros que são tão fortes que quanto mais pisa, é igual formiga, já viu? Quanto mais você pisa, mais macio. Você entendeu isso? A palavra contrária não te mata, ela te dá vida. Ela te estimula. Tem gente perdendo tempo com a tua vida, enquanto isso Deus está te fazendo crescer. Pastor, você pensa que ela fez isso? Opa! Vamos buscar a resposta, ninguém dá resposta para ela. Não vai ela, para onde ela for? Fica para o templo. Perto de quê? Fica do altar. Glória a Deus. Essa palavra está servindo para muitas pessoas aqui, inclusive eu. Verdade. Palavras não vão te matar, elas vão te aproximar de Deus.
abençoado. Esse campeão, esse guerreiro que está no seu lado, e diga para ele que você está proibido de desanimar com palavras contrárias. Que as palavras vão surgir em você, o efeito colateral, e deve te matar, elas vão te dar força. Você é combustível para você. Está bom, porque alguém pensa alguma coisa a seu respeito, porque se você se anula, você não muda o seu problema, você não muda a sua vida, e não se é para sofrer, você preferiu, sofre e seja preferido com dignidade. Aí que você tem que vir para mim, essa não é, Senhor, porque a mentira da tentação é Senhor. Você não pode ficar preso, limitado, morrendo onde você precisa. Glória a Deus. Para de sofrer por um objeto que não merece a proteção. Avaliando. Para onde? Olha o milagre acontecendo aqui. O milagre está acontecendo com você hoje. Ana vai para o altar. Não tem palavras para orar. Gente, o sacerdote julga ela muito mal. Só que a Bíblia diz que nasceu de um filho, no tempo determinado, ela colocou o nome dele de Samuel, significa ouvido por Deus. Olha o segredo, irmão.